A graça e a paz do Senhor Jesus, família, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Dê um glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, né, Bíblia física, ou você utiliza do aplicativo, levanta ela assim, para o alto, você que trouxe. Meus irmãos, hoje é o segundo domingo do mês, é o dia que é comemorado o dia da Bíblia. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus por essa revelação que está sobre as nossas mãos, no qual nós temos acesso. Agora dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, a palavra maravilhosa que é capaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra entre juntas e medulas e que discerne os pensamentos e os desejos do coração. Aleluia. E que nesse momento, né, como igreja batista da família, que é uma igreja extremamente intencional, que é uma igreja missiológica, que é uma igreja que se preocupa com aqueles que estão lá fora, que é uma igreja que está se movimentando para aqueles que estão nas casas. Eu queria que você pegasse o seu celular. Eu sei que você tem, a maioria tem um aparelho celular, tem rede social, e aí você colocasse no Instagram, no Facebook. Colocasse agora e você tirasse uma selfie agora, de maneira intencional você marcasse a igreja e de forma estratégica você marcasse um ente ou um amigo querido que não é crente. E aí você ainda colocasse o link da igreja do culto. Quando essa pessoa vê que foi marcada, vai, oxente, o que é isso? Tuf, vai clicar lá e vai cair no culto. E essa pessoa ela pode ser alcançada por uma simples ação. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Tem gente que quando eu vou fazer isso aqui se esconde, aí eu não sei porquê. Cadê? Deu certo não. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Armazenamento cheio, então deixa pra lá. Meu Deus. As mídias me ajudam depois aí, tá? Apocalipse capítulo 3, no verso 7 ao 13. Deixa sua Bíblia aberta aí antes da gente ler o texto. Queridos irmãos, nessa série fantástica que o Espírito Santo soprou aos nossos ouvidos, né, o Deus da revelação. Domingo passado, o pastor Jefferson, de forma muito pedagógica, ele falou sobre as formas, né, de ler o Apocalipse, né, a visão futurística, a visão historicista, a visão preterista, e ele trouxe uma aula introdutória sobre a escatologia, que significa o estudo do final dos tempos. E ele falou sobre revelação gradual, progressiva, sobre a revelação geral, que a revelação geral é a revelação através da criação. Deus, ele se revelou para a sua humanidade através da criação. O Salmo 19, o verso 1, vai nos dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a revelação especial que foi através dos profetas e também através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso Deus, ele é um Deus que se permite ser conhecido. É um Deus que se permite, que se dispõe, que se desloca, que vai ao encontro do pecador para se apresentar. É um Cristo que não tem vergonha de se apresentar e dizer: ei, eu sou o seu pai, o seu amigo. Eu sou o seu Salvador. E o primeiro capítulo de Apocalipse, eu me deparo com o seguinte. No verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há
de acontecer. Aqui é o próprio Jesus se revelando à sua igreja. O próprio Jesus, ele se dispõe a se mostrar, a se apresentar à sua igreja. E através de João, do apóstolo João, ele começa a escrever o livro profético de Apocalipse. E desde então, após essa revelação, ele começa a escrever cartas às igrejas inseridas em algumas cidades. Na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades que Jesus Cristo ele revela ao apóstolo João para ele escrever e entregar a essas cidades. O Deus da revelação. Em Apocalipse capítulo 2 ao capítulo 3, você vai encontrar um Jesus se revelando a 7 igrejas através de cartas. E aí eu faço um desafio para você. Eu desafio você durante essa semana, você estudar Apocalipse 2 e 3, a ler esse texto, a compreender o que Deus estava revelando para aquelas igrejas inseridas naquelas cidades. Os destinatários de Apocalipse foram igrejas da província romana da Ásia, região oeste, que atualmente é a Turquia. E Jesus ele se dirige pessoalmente aos fiéis e trata da vida das igrejas, da saúde espiritual da igreja, da teologia da igreja. As 7 igrejas mencionadas estão no livro de Apocalipse 2 e 3. Como eu já bem citei, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas cidades, elas eram ligadas de uma forma sistemática numa estrada. Quando colocamos no mapa essas 7 igrejas, elas têm uma forma triangular, porque era uma rota proposital, era uma rota postal. Hoje, atualmente, só restam ruínas pela localidade da Turquia. Houveram muitos terremotos e a cidade foi a ruína. Houveram construções, reconstruções. E aí, o governo, por fim, deixou do jeito que está. E hoje, a cidade, com exceção de Esmirna, a atual cidade ela é movimentada, é uma cidade portuária de Izmir, na Turquia. É uma cidade hoje turística. Eu faço uma pequena observação importante com relação a alguns pesquisadores que afirmam que as 7 igrejas, elas representam 7 épocas diferentes de uma igreja na história do cristianismo. Ainda que tais declarações que encontramos no texto, elas careçam de algumas confirmações e de tal precisão, mas elas podem ser úteis para entendermos melhor um pouco da história da igreja cristã. Que na verdade, ainda no século 21, ela continua coexistindo ações, dos 7 tipos de igreja que estão inseridas na Ásia. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, que estava exilado na ilha de Patmos, mas quando ele estava exilado, o evangelho continuava sendo perseguido, as igrejas continuavam a perseguição, o Império de Roma, de forma muito ferrenha, eles açoitavam os cristãos, mandavam matar, queimavam, empalavam. Então assim, ainda as igrejas cresciam. E talvez se eu perguntasse a você nessa noite, qual o conceito que você tem sobre igreja? Aí você não fala, tá? Você fica... Porque se eu abrir, vai ser uma diversidade de conceitos. Mas só para você refletir. Qual o papel fundamental de uma igreja? Quais deveres que a igreja ela tem de fazer? O que realmente uma igreja precisa fazer? Então vamos falar um pouco sobre a igreja que está inserida na cidade de Filadélfia. Acredito que nós temos muito a aprender com essa igreja. Podemos aprender vários ensinamentos práticos a serem aplicados através da revelação de Cristo a esta congregação. E aí,
Agora eu convido você mais uma vez a abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, do verso 7. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Glória a Deus, alegria, meus irmãos. Estas são as palavras, acompanha comigo no texto. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Aí você olha para o seu irmão assim e diz assim, olha, santo e verdadeiro. Mas fala com firmeza assim, santo e verdadeiro. Vamos voltar ao texto. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Isso aqui é fantástico. Repete. O que ele abre, ninguém pode fechar. Mais forte. O que ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aí você olha de novo para o seu irmão. Aí tu pode dizer, então o pastor está chato. Incomoda essas coisas. Paciência, somos igreja. Aí você olha para o seu irmão e diz assim, olha, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, verso 8 ainda. Diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, venho em breve, venho em breve, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nessa noite, fala aos nossos corações, abre a nossa mente, que a Tua palavra encontre, Senhor Deus, um coração fértil, Senhor Deus, para que possa ser germinado, Pai. Nessa noite destrava, tira toda a dúvida, todo o engano, anula o esfriamento espiritual e aquece os nossos corações. E assim como a Tua palavra nos diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos irmãos, o próprio Jesus, ele tem o prazer, a alegria de transmitir essa mensagem para a igreja que está inserida em Filadélfia. Nós temos 7 cidades, das 7 cidades, Jesus escreveu direcionado exatamente para cada uma delas. Eu acho interessante que Jesus, ele traz uma forma muito pedagógica, amorosa, muito líder. Jesus, quando ele vai se referir às igrejas, né, com as suas cartas, ele diz o seguinte: primeiro ele elogia a igreja, depois ele exorta e em seguida ele elogia de novo, motivando aquele povo. Nosso Cristo, ele é de fato um líder verdadeiro. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no reinado de Atalo, entre 150 a 138 anos antes de Cristo.
Atalo, né, a origem do nome Filadélfia, né, porque Atalo amava tanto o seu irmão Eumenes, que apelidou a cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal, o que ama o seu irmão. Está aí a origem do nome Filadélfia. Quanto à carta escrita a Filadélfia, né, o período descrito no ano de 1750 a 1925, num contexto extremamente missionário, num contexto onde havia a perseguição, mas a igreja ela não parou. Quanto mais havia perseguição, mais o povo se purificava, mais crescia, mais o evangelho se expandia. E era isso que acontecia dentro desse contexto de Apocalipse. A igreja de Filadélfia, ela crescia, ela foi construída no momento missionário. E ela estava localizada em uma importante rota comercial. A cidade era chamada de Porta do Oriente. Todos que passavam por ali, passavam, para chegar no Oriente, passavam por Filadélfia. Hoje, a cidade de Filadélfia, ela mantém apenas paredes e entulhos, pedras, tijolos, além de 2 esculturas lá em pedra lapidada. Restou apenas as estruturas, mas aqueles irmãos já subiram para a glória. A estrutura ficou, mas os irmãos se encontraram com Cristo. Estas são as palavras daquele que é santo, é o que diz no texto, santo e verdadeiro. Jesus, ele se identifica como o santo e o verdadeiro, o único que tem a chave de Davi, o único que pode abrir e ninguém pode fechar. Essa é a descrição de Cristo. É onde é feita a menção da revelação especial através dos profetas. Em Isaías capítulo 22, no verso 22, diz: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ao leitor que estivesse pegando essa carta naquela época, saberia exatamente a menção que estava sendo feita ao profeta Isaías, que estava falando do Messias que viria, que o Messias que sobre ele traria, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi, a cidade celestial. O que ele abrir, ninguém conseguiria fechar. E Jesus se apresenta santo e verdadeiro, com a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O Deus da revelação, ele conhece a minha obra, ele conhece a sua obra e ele conhece a obra da igreja. E quando nós falamos um contexto de igreja, quando eu perguntei assim, para você o que é igreja, você pode ter pensado diversas formas, mas de uma maneira muito básica, igreja, um ajuntamento de pessoas dentro de uma localidade com o conceito de adorar e engrandecer o nome de Deus. Qual a missão da igreja, o papel, o dever? E aí você, com certeza, você pensou, a missão da igreja é pregar o evangelho, cuidar dos órfãos e das viúvas, é evangelizar, é discipular, é fazer discípulos, é batizar. Esse é o dever da igreja. Mas tem algo que antecede a esse dever, tem algo que nós precisamos preservar, guardar, para que possamos colocar em prática tal papel da igreja. E nós vamos aprender com a igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras. Tiago capítulo 2, no verso 18 diz: mas se alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Uma pergunta aqui da noite, para trazer um certo incômodo para você de verdade. Que obras você tem feito? Que obras do Senhor você tem feito? Que obras você tem colocado em prática? Eu pergunto, talvez Deus te dê um talento, um dom. Nós precisamos de voluntários na igreja. Um movimento extraordinário de pessoas que servem de manhã e vêm ao culto à noite, servem à noite e vêm para o culto de manhã. Do voluntariado, pessoas que amam servir.
E você tem um dom, tem um talento, e você tem negligenciado uma obra que Deus colocou em suas mãos. Ou talvez a Igreja Batista da Família, caminhando, avançando com as células, abrindo casas, as células estão ali, líderes, pastores dentro das células, a igreja crescendo, avançando. E Deus já falou para você o dia, a casa e as pessoas a convidar. E você tem negligenciado. O Senhor nessa noite, Ele pergunta e fala para você: eu conheço as suas obras. O texto, quando Jesus, Ele fala, através de João nessa carta, para esta igreja, conheço as suas obras, é no sentido de bom. Suas obras são boas, porque eu conheço as suas obras. Eu sei o trabalho árduo que vocês têm feito. Meus irmãos, uma das preocupações que tenho, particularmente como pastor auxiliar dessa comunidade, é o cuidado de não ser permitido a cultura do mundo, a doutrina do mundo ser inserida dentro da igreja. Nós precisamos ter uma preocupação como essa, como líderes, como pastores. E você crente, você só conhece, você só combate lendo a palavra. Você só consegue defender isso se você ler a palavra e guardar os mandamentos do Senhor. Você vai conseguir lidar com isso. Muitas igrejas, a igreja universal, a igreja coletiva, a igreja indivíduo, tem se deixado levar por falsas doutrinas e achando que está tudo bem. E achando que é normal. Mas o nosso Deus, Ele traz um evangelho que de certa forma ele é radical. Não tem meio termo. Se o irmão, ele se converteu, ele aceitou a Cristo como seu Senhor, o único e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, quando ele partir, é salvação, é um ato. Mas se ele morreu sem Cristo, é condenação eterna. Não tem como fugir disso. Não existe o que algumas religiões falam de um purgatório, de um estado intermediário, de uma segunda oportunidade. Não, a oportunidade é hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. O Senhor nos convida nessa série, o Deus da revelação, Ele está se apresentando a você mais uma vez. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você tem feito, de bom e de mal. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Sei de tudo que você faz. Voltando para o texto. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: guardou a minha palavra. E não negou o meu nome. Foi meio baixo, foi meio fraco. Olha para o irmão do teu lado de novo e fala assim, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, o Deus da revelação, Ele ama o seu povo. O Deus da revelação, Ele ama o seu povo. Ele tem o prazer de se apresentar, de se mostrar quem Ele é. Jesus, nesse contexto aqui da igreja de Filadélfia, quando ele diz, sei que você tem pouca força. Jesus, ele não estava mensurando a espiritualidade dessa igreja. Ele não estava equiparando dons e talentos.
Ele não estava separando líderes ativos, não ativos, líderes fortes, líderes equilibrados. Não, ele não estava falando sobre isso. Aqui ele estava falando sobre poder econômico, político e social. A igreja não tinha. A igreja de Filadélfia, ela não tinha esse poder político, ela não tinha essa influência. A igreja não recebia verba governamental. A igreja não tinha ajuda, de Roma. Ela vivia escassa. Esta igreja, aparentemente, ela não tinha recursos ou influência de governo, nem muito menos relevância entre os grandes. Mas ela tinha algo de mais importante que uma igreja precisa ter: o amor à palavra de Deus, o amor a Cristo Jesus, o amor a Deus o Pai. A igreja de Filadélfia, ela tinha esse amor. O apóstolo Paulo vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 13, que se não tivermos amor, de nada vale. Nós seremos como um sino que vai tocar, que vai bater e apenas fazer zoada. A igreja, glória a Deus, está lotada. Aplaudimos, damos glória a Deus, ficamos de pé, adoramos, louvamos. Mas se dentro de você não for o amor verdadeiro, de nada vale. É apenas barulho. É apenas zoada. É apenas movimento. Mas se você não tiver o amor dentro de você, a esse Cristo que primeiro Ele te amou, para que você pudesse reconhecer o amor dEle. O Cristo, o Deus vivo, poderoso, que disse: porque eu amei tanto esse mundo. E nessa expressão tanto, quando diz em João 3,16, é a expressão que nós não temos como mensurar de tão grande amor, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a promessa de Deus para a sua criação. Ele nos amou muito antes de nós viermos à vida. O salmista diz que antes que eu era informe, Ele já me conhecia. Antes que você era informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já sabia o teu nome. O Senhor já sabia o caminho que você iria trilhar. O Senhor já sabia onde você escorregaria. E o Senhor sabia na curva que Ele ia te puxar, que Ele ia te chamar. Tudo isso, o que é a igreja? Qual o papel da igreja? Qual o dever da igreja? O que uma igreja representa? O que antecede isso, meus irmãos, é o amor ao Senhor. Nós não estamos aqui por acaso. Não é um encontro. Não é porque eu estou cumprindo uma agenda. Não é porque eu tenho um compromisso com uma escala. Não, eu estou aqui porque eu entendo da mensagem, porque eu amo ao Senhor, porque eu preciso ser alimentado, eu preciso ser edificado por essa palavra. E o dia que nós nos reunimos como igreja, unânimes em uma só adoração, em uma essência que sobe, que vai, atravessa os céus e chega até o trono de Deus, como uma oferta agradável a Ele. Primeiro vem o amor, porque Ele primeiro nos amou. O Deus da revelação, Ele ama o seu povo. João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quem ama os mandamentos do Senhor, o Pai também o ama. E quando o Pai o ama, Ele se revela, Ele se apresenta. Talvez no seu trabalho, as autoridades, é tão difícil falar com a autoridade.
tem que marcar horário, tem que entrar numa agenda longa, porque não dá atenção. Quantas pessoas numa fila para tirar uma selfie bem distante com um artista. Ai, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que deu a vida dele por mim e por você, lá no seu alto e sublime trono, sentado à destra de Deus Pai. Ele só diz assim: você que me ama, guarda os meus mandamentos, eu me revelo a você. Eu me apresento a você. Eu me faço ser conhecido a você. O que antes, irmãos, que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, nos dando a permissão de entrar, de ter uma vida de adoração, sem paredes, sem uma liturgia. Nós temos livre acesso à sua presença, através de Apocalipse, a escrita dessas cartas. O Deus da revelação, Ele abre as cortinas dos céus, Ele escancara os céus para que nós conhecemos como é a nossa morada. Como é a nossa futura morada? Aonde será o nosso lugar? A promessa de uma coroa. Um detalhe importante que o texto nos atrai é que Jesus ele diz: sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Talvez na jornada da sua vida, na caminhada, você tenha negado a Cristo. Talvez até no primeiro encontro, no evangelismo, alguém chegou, abordou você, apresentou Cristo a você, a palavra, a salvação, e você, não, hoje não. Negou ao Senhor, negou a sua palavra. Há um certo discípulo com um temperamento entre altos e baixos na sua vida, às vezes com muita confiança, outras vezes inseguro, porém um líder muito nato. Esse discípulo é o apóstolo Pedro. Por 3 vezes ele negou o Senhor, ele andou com o Senhor, ele viu os milagres que Jesus operou e ainda assim ele o negou. Em 3 pontos ele nega ao Senhor. O texto em João capítulo 21, verso 15, vai nos trazer algo interessante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Jesus já havia ressuscitado: Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Meus irmãos, a riqueza desse contexto aqui, o verbo amar que Jesus utiliza é o verbo ágape. O original é agapau. Jesus está, o verbo ágape do amor, o amor incondicional, o amor que não quer nada em troca, o amor que dá sem querer receber, é o amor sacrificial. A pergunta no original, Jesus diz: Petrus, agapas me. A resposta de Pedro é filos-se, do amor filéu, o amor fraternal. É um amor com um grau menor do que o sacrificial. É o amor de amigos. Pedro estava dizendo assim: eu gosto de ti. E Jesus pergunta: Petrus, agapas me, filéu, Senhor, filos-se. Pedro, você me ama com amor sacrificial, ao ponto de morrer por mim? Senhor, eu gosto de ti. Na terceira vez que Jesus faz essa pergunta a Pedro, ele diz, Jesus já muda a pergunta: Petrus, filei-me? A pergunta no original ela já muda. Jesus já diz assim: Pedro, você gosta de mim? O texto vai nos dizer que o semblante de Pedro, ele se entristece, muda na hora, e ele responde do mesmo jeito: Senhor, filos-se, gosto de ti.
O amor que Jesus nos convida a entregar a Ele é um amor sacrificial. Quantos mártires já houve na história do cristianismo por amor a Cristo, por não negar o nome de Jesus? Mês passado, o pastor Raniel trouxe a história da perseguição da igreja e mostrou os 12 discípulos, a forma como eles morreram. Todos eles morreram por amor. Quando nós olhamos na Bíblia, na palavra, nas Escrituras, os discípulos, tudo por amor. Por não negar Daniel, lançado na cova dos leões, porque não se prostrou diante do rei. Sadraque, Mesaque, Abidnego, lançado lá na fornalha de fogo, por não se render aos idólatras. Tudo por amor. Estevão, apedrejado até a morte, por pregar o Evangelho. E quantos outros foram perseguidos? O apóstolo Paulo, perseguido, esbofeteado, arrastado em praça pública, dado como morto, foi naufragado, perdeu tudo por amor, para ganhar a vida eterna. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Que tipo de amor você tem entregado a Jesus? Gosta dele ou você ama ele? Você tem dito ao Senhor: Senhor, eu gosto de ti, como um amigo. Ou você tem dito: Mestre, eu te amo, ao ponto de perder o meu emprego por não negar o Senhor. Ao ponto de vencer um luto porque eu te amo. Ao ponto de vencer uma enfermidade porque eu te amo. Ao ponto de ser a pessoa afastada da família porque ama a Cristo. A perder o convívio dos amigos por amor a Cristo, a ser taxado como quadrado, como radical, por amor a Cristo. Você está disposto a isso? Isso que acontece conosco no Brasil. Injúria, uma calúnia, a perda do emprego, ser taxado como doido, como, isso não é dessa forma, você está interpretando de maneira errada, não é assim. Mas em outros países, a igreja perseguida, eles não têm nem Bíblia, é apenas recorte, escondido, se encontram em cavernas para adorar o nome do Senhor por amor. Há países que não podem nem citar o nome de Jesus, porque se for citado, eles são presos e são mortos. E nós aqui no Brasil temos essa liberdade de proclamar o Evangelho, mas muitas vezes temos vergonha. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Meus irmãos, chegará um dia, eu não sei quando, nem como, os discípulos até tentaram: Mestre, como que vai ser? Jesus disse: não me compete, não vos compete nem tempo, nem hora, somente ao Pai. Mas irmãos, eu não sei quando vai ser, mas de repente pode ser num dia de culto, estarmos aqui e de repente ouvirmos aquele estrondo e o microfone cai ao chão, e a bateria para de tocar, e o violão cai no chão, e de repente os irmãos que estão servindo no Kids já não estão mais ali. Restam poucos aqui na igreja. E o que aconteceu? Cadê eles? O que aconteceu? Ele voltou. Jesus voltou e buscou a sua noiva. Pode acontecer, porque ele disse: venho sem demora. Venho sem demora. Retenha o que você tem, guarde os mandamentos. O Deus da revelação, Ele nos aproxima a Ele.
Ele nos atrai com o seu amor, com a sua misericórdia. O amor leal de Deus, ele se renova a cada manhã, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele sempre está disposto em nos amar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Se cairmos, Ele está lá ao nosso lado para nos puxar, para nos resgatar. Há uma esperança. Ele nos aproxima a Ele. Ele diz: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus estava trazendo uma mensagem de fortalecimento para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que era fraca, que não tinha forças, mas amava o Senhor, mas guardou a sua palavra, não negou o seu nome. Ele diz no verso 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também, o Senhor diz, o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus estava dizendo para aquela igreja, mantenha firme. Logo eu volto. Espera mais um pouquinho. Não desiste agora. Não perca a sua fé, não se esmoreça. Não deixe esfriar o primeiro amor. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todo e todas as coisas. Não permita que as coisas do mundo venham ludibriar a sua mente, consumir o seu tempo e você esquecer daquilo que é melhor, daquilo que é mais satisfatório, daquilo que é mais prazeroso, que é a presença de Deus. Ele se revela para que nós venhamos nos aproximar a Ele. Algumas versões vai nos dizer, venho sem demora, repentinamente ou rapidamente, é logo. Jesus está dizendo, olha, logo eu vou chegar, e essa mensagem, ela tem que nos causar ansiedade de entender, eita, Jesus vem, eita, Ele está vindo, sem demora, Ele vai chegar. Uma hora Ele vai chegar, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser quando o culto acabar, quando o pastor disser, amém, Jesus voltar, eu não sei. Porque Ele diz, eu venho sem demora. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu anseio e sonho com os céus. Eu não sei você, mas a minha vontade é de subir. Eu não sei você, mas a minha vontade é de chegar lá naquela fila e ouvir aquela voz, Natan, vem, tu és bendito de meu Pai. Em ouvir aquela voz de Djalma, Ranier, Laerte, Bruno, Mateus, Camila, André, Everton, Valdir. Em ouvir aquela grande voz, como uma voz de trovão, bramando pelo nosso nome, e nós ali naquela fila, vinde a mim, venham, benditos do meu Pai, porque aqui é o lugar de vocês. Porque eu venho sem demora. Aqui é quando Jesus diz, em João capítulo 14, João 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês.
vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus, ele está lá, assentado, à destra de Deus Pai. A morada está preparada. E você? Preparado? O coração está preparado? Como é que está em um nível? Você pode mensurar como está o seu nível de amor ao Senhor. Nós nos aproximamos, o Deus da revelação nos aproxima a Ele por necessidade. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, a Igreja Universal, ela precisa de Jesus, a Igreja Batista da Família precisa de Jesus, a Igreja da denominação A, B, C precisa de Jesus, todos nós precisamos de Cristo. Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama, vem, vinde a mim. E eu já partindo para o final, Jesus, ele nos aproxima também por compreensão, pela razão. Nós entendemos, nós conhecemos quem Ele é. É como uma virada de chave, como um estalar de dedos. Acordei, despertei, como um abrir de olhos. João capítulo 10, dos 2 ao 3, diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre as ovelhas, ouve a minha voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus conhece as suas ovelhas. E você, ovelha, conhece a voz do bom pastor. Nós somos chamados também. O Deus da revelação nos aproxima a Ele também por rendição. Nós somos justificados de forma gratuita. Nós não pagamos, não foi oneroso a salvação. Para nós, não foi oneroso. Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. A sua vida passada foi perdoada. Hoje não importa mais quem você era. O importante agora é quem você é depois de Cristo. Quem é você depois de Cristo? O passado foi lançado no mar do esquecimento, porque você foi justificado de forma gratuita, por uma graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Isso vem de Deus. Não pelas obras, para que você não se glorie, mas por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício eterno. O Deus se revela também para dar vitória ao seu povo. Que maravilha! Quando Deus se levanta, todos os reinos se prostram. Quando Ele dá uma ordem, até o vento, o mar, a tempestade se acalma. Quando Ele entra em cena, Ele muda a história, até a morte ela torna a vida. Ele tem todo o poder emana de Jesus Cristo. Até a morte se rende, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã.
Ele é o grande eu sou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é o Deus da nação. Ele é Deus em amor. Ele venceu a morte. Ele foi ao inferno, tomou as chaves da morte e trouxe a vida. Ele venceu e Ele está voltando. Cristo está voltando. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que Satanás não roube de você. Guarde. As 7 igrejas, como eu falei, eu tenho um desafio para você, ler Apocalipse capítulo 2 e 3, para que você possa entender a mensagem reveladora de Cristo Jesus às igrejas, às 7 igrejas. Cada uma delas vai haver uma exortação. Cada uma delas haverá uma repreensão. Mas a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja modelo. Ela é uma igreja padrão. Ela é uma igreja exemplar. E nessa noite nós precisamos extrair o conceito de Cristo para esta igreja, para colocarmos em prática na igreja coletiva e na igreja indivíduo, que é eu e você. Guardar os mandamentos, guardar a sua palavra, não negar ao Senhor, reter o que temos, a palavra de Deus, para que ninguém roube a nossa coroa. A igreja de Filadélfia, ela não foi repreendida, ela não foi exortada, uma comunidade exemplar que foi perseverante. O contexto dela era um contexto de perseguição, mas ela suportou até o fim. Aquilo que restou na cidade hoje são apenas ruínas, e a história permanece lá. Mas os cristãos daquela época, eles subiram, porque eles foram perseverantes. Haverá um dia que essa estrutura, ela vai permanecer, mas os cristãos que estão sentados no banco, aqueles que estão aqui, eles vão subir, e nós vamos vencer, porque o nosso Cristo, Ele venceu a morte, e Ele está voltando. Fique de pé em nome de Jesus.